Olá, meus queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de História. Nós vamos falar sobre os confrontos, fim da monarquia no Brasil e início da República. Essa é uma aula para a segunda semana do PET 4, do segundo ano. Preste bastante atenção, nós vamos dar dicas importantes para que você realize bem as atividades dessa semana. Compartilhe esse vídeo, dá o seu like, fala o seu comentáriozinho aí, isso seria muito bom para nós. E também considere se inscrever nesse canal, porque isso nos ajudará bastante. Nós temos a meta de chegar a 1.000 inscritos até o fim desse ano, até o fim desse PET, né? Nós temos aí mais 4 semanas para acabar com esse PET e mais alguns dias vão sobrar aí para vocês comemorarem o fim de ano aí, sem se preocuparem em se inscrever no meu canal, porque vocês já estarão inscritos. Então, é uma meta aí que eu me impus para até o fim deste ano. Ok? Nós precisamos observar que, primeira coisa, quando nós tratamos de fim do Império no Brasil, nós precisamos tratar do Brasil num contexto latino-americano. Nós tivemos uma independência um tanto quanto diferente das independências que ocorreram em toda a América Latina. Então, a questão da nossa independência ela foi muito marcada pelas várias continuidades. Então, aquela ideia de ruptura, ela é uma ruptura política em relação a Portugal, mas ela não é uma ruptura social, não é uma ruptura econômica. Enfim, várias situações vão se manter tal qual eram anteriormente a questão a questão colonial. Então, primeiro, o imperador do primeiro reinado, no caso Dom Pedro I, imperador do Brasil, era um membro da família real portuguesa, então havia sangue português. Então, até a abdicação de Dom Pedro I, existem, inclusive, historiadores que colocam essa questão. A independência estava incompleta, havia um medo da restauração aí, do poder de Portugal sobre o Brasil, justamente por causa da instabilidade de Dom Pedro I nesse sentido. Então, havia esse medo. Então, o Brasil permaneceu monarquia, o que foi diferente aí da maioria dos outros países, e inclusive México houve uma monarquia, e Haiti também houveram monarquias, porém esses países foram uma experiência mais de uma curta duração, essa questão desses governos. No Brasil, o governo ele já aumenta, ele, né, dura aí mais que 50 anos, mais que 70 anos, na verdade. Então, é importante nós observarmos que o Brasil ele permanece uma monarquia. Segundo, ele permanece um país que economicamente produz monocultura, se valendo de mão de obra escravizada de descendentes africanos. Então, essa é uma grande continuidade também. Não há ruptura econômica. Então, o Brasil permanece, naquele momento do começo do Império e do desenvolvimento do Império, nós vamos ver o surgimento aí da economia cafeeira. Então, a monocultura vai dominar e o Brasil vai permanecer, inclusive, com os principais parceiros comerciais que já tinham, que eram os parceiros comerciais de Portugal, que é a própria Inglaterra. Então, nesse contexto, nós vamos ver um império que dá continuidade a uma sociedade que já vinha da era colonial.
Ao mesmo tempo, é importante nós observarmos que o Império também ele traz situações, ele traz situações em que revoltas populares em que já estavam presentes, já no período colonial, o pensamento republicano. Então nós temos situações como a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana, a própria revolta, né, a própria Guerra dos Farrapos. Então, são movimentos que traziam ideias republicanas e a contestação desse Brasil imperial. O que acontece? Em 1870, já na década de 1870, o Império Brasileiro começa a ruir. E o que acontece com esse Império Brasileiro começando a ruir? Vamos começar, né, será aí, primeiro, criado nessa década o Partido Republicano Paulista. As ideias republicanas elas vão chegar nos militares. E aí nós vamos ter algumas questões importantes nesse contexto. Justamente por quê? Porque os militares eles participarão, eles virão da guerra do Paraguai com grande prestígio popular, porém com pouco poder político. Então eles ficaram insatisfeitos com o governo imperial. Outra coisa, as próprias ideias republicanas elas vão estar dentro do exército, uma vez que o exército ele tomará uma linha positivista. Okay? Então há essa questão do exército. Uma outra questão que foi bastante importante para o fim do Império é justamente a questão da igreja. A relação Estado-igreja era bastante importante para o Império. Então, era uma base de apoio. Então, você tinha a base dos militares e a base de apoio também a questão da igreja. A Constituição de 1824 ela dava a igreja como a religião oficial, a Igreja Católica como religião oficial do Império. Havia também um regime chamado regime do padroado. E nesse sentido, é o grande problema do Brasil no momento da questão da igreja. Por quê? O padroado ele praticamente transformava os padres em funcionários do governo. Eles eram pagos, inclusive, pelo próprio governo. O que vai acontecer? Num contexto em que as cartas encíclicas são cartas escritas aí pelo Papa, os documentos lançados pelo Papa são enviados para os bispos, antes que eles cheguem nos bispos, antes que eles chegassem aos bispos, o imperador precisava aprovar este documento. O que vai acontecer? O Papa Pio IX ele vai lançar um documento criticando a ordem da maçonaria. E o próprio Dom Pedro II e muita gente do governo imperial era da ordem maçônica. Então, faziam parte da maçonaria. Então, Dom Pedro II não vai aceitar. Porém, o que vai acontecer? Existirão padres, existirão bispos que vão acatar a ordem de Pio IX, porque ele exigia que, dizia que os católicos não poderiam ser maçons. Então, logo, as pessoas que se dissessem católicos não, né, isso desagradaria a base do governo, que era a maçonaria. O próprio Dom Pedro II maçom, então ele não aceitou e perseguiu, inclusive, bispos que foram
contrários, né? É o caso de Dom Vital. Ele foi perseguido por permanecer. Então, os o Dom Pedro perde o apoio, Dom Pedro II perde o apoio da igreja. Por último, tem a questão da abolição da escravidão. A escravidão ela foi abolida em 1888, após um longo processo, né, de movimentos abolicionistas, muitas lutas abolicionistas, dentro aí de um período bastante longo que culminou aí com a abolição da escravidão. E junto com a abolição da escravidão, nós vamos ter os republicanos da abolição. O pessoal que era tradicionalmente, que eram do setor cafeeiro, tradicionalmente era monarquista, se voltou contra o Império e acabou apoiando movimentos republicanos, o que culminou aí com o golpe de 15 de novembro de 1889, dando fim à monarquia no Brasil. Então, este foi o processo que ocorreu e deu fim à monarquia no Brasil, que levou o governo imperial a cabo e iniciou o período que nós conhecemos aí por Primeira República. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca terá dará esse golpe em 15 de novembro de 1889, acabando com o governo monarquista no Brasil. Eu gostaria de desejar a você uma boa semana, bons estudos e até a próxima.